Boa noite, irmãos. Vamos inclinar nossas cabeças. Senhor Deus, autor da vida, consumador da nossa fé. Mais uma vez, Senhor, pela sua infinita graça, congregamos em torno da tua palavra, nesse lugar que o Senhor tem provido para nós. Te agradecemos, Senhor, por esse entardecer, poder terminar o dia na tua casa, na tua presença. Obrigado, Senhor, pelos teus cuidados. Obrigado pela boa saúde, Senhor, que desfrutamos. Obrigado pela salvação, pelo perdão. Obrigado por tudo, Senhor. Pela mensagem que o Senhor tem nos enviado, tem nos feito participantes de um reino. E nós somos imensamente felizes por isso. Não podendo pagar o que o Senhor fez por nós, mas queremos servi-lo cada vez melhor. Ensina-nos, Senhor, porque nós queremos aprender para ser cada dia melhores cristãos. No teu santo e precioso nome, abençoa agora a palavra que será lida, que seja de edificação e que nós possa ter um bom momento de oração, derramando nossa alma em tua presença. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Já que estamos de pé, vamos aproveitar para ler a Bíblia. Na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2. Graças a Deus, poder estar aqui mais uma vez e saber que por onde temos andado, nossos passos têm sido acompanhados pelo olhar de Deus. A Bíblia diz que nossos passos são acompanhados pelo olhar de Deus e Ele tem nos guardado, tem nos ajudado, tem nos mantido, né? Por isso aqui estamos. Diz assim a palavra de Deus, do capítulo 2 de 1 Pedro, verso 1 até o 10. Deixando, pois, toda a malícia e todo o engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno. E chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes
misericórdia. Pai celestial, obrigado, Senhor, por esta palavra. Isso enche nossos corações. Saber que a razão de nós estarmos aqui foi aquela grande obra consumada ali na cruz do Calvário. E nós te louvamos por tudo isso. Abençoa os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Gostaria de falar em poucos minutos a maneira de nós adquirir os favores de Deus. Todos queremos adquirir os favores de Deus. E Deus, Ele é um Pai amoroso, um Pai que deseja nos favorecer com suas bênçãos, deseja que nós viva vidas saudáveis, vidas abençoadas, que a paz reine em nosso lar, no nosso dia a dia. Ele deseja fazer parte da nossa vida. E nós vemos aqui o homem que andou com Jesus, nos aconselhando, nos mostrando o quanto Deus nos ama. E nós vemos a Bíblia dizendo que Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, a luz da sua palavra. E nós vemos as pessoas em uma corrida desenfreada atrás de bênçãos. Elas correm atrás de bênçãos. Quando a Bíblia diz que não precisamos correr atrás das bênçãos, elas vão nos alcançar. Quer dizer que nós, então, estamos na frente. Mas para nós adquirir as bênçãos de Deus, nós precisamos fazer uma coisa: render-se totalmente a Ele, se doar a Deus, e Deus nunca vai deixar faltar nada, absolutamente nada. O profeta, na mensagem Espíritos Sedutores, Demonologia, ele diz: aponte-me um pregador, um cristão, uma dona de casa, ele diz um fazendeiro, ou um operário de fábrica, que seja um cristão, e põe tudo Deus em primeiro lugar, e eu te mostrarei um homem, uma pessoa que será em tudo bem-sucedido. Por isso Jesus, ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas o diabo, ele é tão sagaz que ele leva as pessoas, ele tenta convencer as pessoas que primeiro devemos buscar as demais coisas e depois o reino de Deus. E o profeta Ageu, ele nos diz no seu livro, capítulo 1 do livro de Ageu, a Bíblia diz assim: veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco. Por que semeia muito e colhe pouco? Olhe bem: comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece. O que recebe salário num saquetel furado.
Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Subi o monte, trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhaste para muito. Nós vemos hoje as pessoas cobiçando, olhando para muito, sonhando em adquirir. E nós não precisamos viver desta maneira. Há uma promessa para aqueles que são fiéis a Deus: que a vossa casa nunca jamais ficará deserta. Nunca jamais. Mas para que a nossa casa não fique deserta, nós precisamos fazer uma coisa: ocupar, edificar, encher a casa do Senhor. Quer dizer, devemos dar a Deus primeiro, e Ele retribuirá. Porque quando Pedro disse: Senhor, nós deixamos nossos pais, mulheres, filhos, por amor a Ti, para Te seguir, o que nós vamos ganhar? Jesus disse: 100 vezes nesta vida, e na vindoura vida eterna. E diz o profeta na mensagem Abandonando Tudo, que Deus não é devedor. Deus não deve nada a ninguém. Ele sempre suprirá as nossas necessidades. Davi disse: fui moço, já estou velho, nunca vi o justo nem a descendência sua mendigar pão. Mendigar o pão. Então veja, olhaste para muito, mas eis que alcançastes pouco, e esse pouco, quando os trouxeste para casa, eu lhes assoprei. Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso nós vemos as pessoas trabalham, labutam, se esforçam, mas se não pôr Deus em primeiro lugar, não adianta nada. Ganha muito, mas esse muito se torna em nada. E aquele que põe Deus em primeiro lugar ganha pouco, e esse pouco se torna muito. Porque é a promessa de Deus, e Deus não falha com as suas promessas. Veja então que é preciso nós pôr atenção a isso. Isso é em todos os sentidos. Por isso retém os céus o seu orvalho e a terra retém os seus frutos. Quer dizer, porque você só pensa em você mesmo. Isso abrange vários sentidos, em vários aspectos da nossa vida. Por exemplo, tem pessoas que são egoístas, só oram por si e pelos seus. Quando diz o profeta que quando nós oramos por outros, a bênção retorna para nós. A bênção retorna para nós. Então, a maneira de adquirirmos os favores de Deus é nós se doar a Deus. É nós não preocupar com nós mesmos. O mesmo que cuida dos pardais é o que cuida de cada um de nós. Você nunca viu um pardal desnutrido? Alguém já viu um pardal desnutrido, morrendo de fome, pedindo esmola num sinaleiro? Mas quem sustenta esse pardal? Mas Deus disse que Ele cuida. Não cuidarei muito mais de vós, homens de pouca fé. Mas quando Deus cuida de nós, quando nós preocupamos e se doamos a Ele, preocupamos em fazer a vontade dEle, preocupamos em buscar o reino dEle em primeiro lugar, o domínio dEle, a justiça dEle, e as demais coisas são acrescentadas.
As demais coisas são acrescentadas, porque Deus não pode falhar. Veja bem, a Bíblia diz aqui, no livro de Crônicas, capítulo 7, Primeira Crônicas, creio que é. Achei que tinha marcado aqui, mas não marquei. Segunda Crônicas. Segunda Crônicas 7. A Bíblia diz assim: Deus, verso 11, aparece a Salomão pela segunda vez e lhes faz promessas. Assim Salomão acabou a casa do Senhor. Veja, Salomão edificou a casa do Senhor. E quando ele acabou de edificar a casa do Senhor, Deus lhe fez promessas. Salomão não estava fazendo sua própria casa. Ele tinha acabado de edificar a casa do Senhor. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. Mas veja que ele prosperamente efetuou, porque ele não pensou só em si. Claro que Deus dá. Deus não deixa Deus não deixa faltar nada daquilo que temos necessidade. Mas Salomão edificou a casa do Senhor. Salomão não deixou a casa do Senhor deserta, caindo. Ele edificou, ele pôs o de melhor na casa do Senhor, e a casa dele também, Deus deu de melhor. Porque a rainha de Sabá ficou abismada de ver a maneira que Salomão tratava, até subir a rampa para a sua casa. Veja, e o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus, não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Veja bem, agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente. E nela estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres conforme tudo o que te ordenei, e guardardes os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, conforme o concerto que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará varão que domine em Israel. Porém, há requisitos. Quer dizer, se tu fizeres a coisa da maneira que eu ordenei, você não precisa se preocupar. Nunca faltará varão para ocupar o trono de Israel. Quer dizer, da tua linhagem, das tuas entranhas, da tua linhagem, vão seguir. Mas precisa fazer as coisas da maneira correta, para que Deus abençoe. E aí Deus tem prazer em abençoar. Quando Ele vê da nossa parte um esforço, uma dedicação, quando vê da nossa parte uma renúncia, quando vê da nossa parte, quando vê um dos seus filhos negando aquilo que é errado, até mesmo tendo percas, olhando, visando naturalmente, mas lá na frente, Deus dá em dobro. Deus dá em dobro porque Ele é fiel. E a Bíblia diz: eu honro aqueles que me honram, e os que me desprezam serão envelhecidos.
Há muitas pessoas que estão patinando na vida porque desprezaram a Deus em algum lugar. E outros que viviam patinando, mas honraram a Deus, estão hoje muitas vezes melhor. E há um hino que diz: quem te viu na prova e não te ajudou, quando te vê na bênção vai se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no palco. Vai estar olhando e dizendo: realmente é um vencedor. Porque Deus testa, mas Ele quer ver qual nossa reação quando estivermos diante de circunstâncias. Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos, que vos tenho proposto, e fordes e servirdes a outros deuses, e vos prostrardes a eles, então os arrancarei da minha terra que lhes dei, e lançarei da minha presença esta casa que consagrei ao meu nome, e farei com que seja por provérbio e monte entre todas as gentes. O que é o templo hoje? O que está no lugar do templo hoje? De Salomão, a mesquita. Por quê? Porque o povo se apartou de Deus. E Deus é justo. E para Ele ser justo, Ele tem que cumprir sua palavra. Então, se Ele é justo e cumpre a sua palavra, se nós se manter fiel à sua palavra, não precisamos se preocupar. Claro que devemos fazer nossa parte, é ir atrás, é lutar. Mas nunca deixar Deus em segundo plano. Nunca deixar Deus em segundo lugar. Se Deus não ocupar o primeiro lugar da minha vida, é preferível que Ele não ocupe nenhum. E Ele nem ocupará. Porque Deus quer ocupar o primeiro lugar. É como o dízimo. Além de ser o 10%, ele é primícia. Tem que ser o primeiro, para que Deus abençoe. Então nós vemos que essa é a forma de adquirirmos os favores de Deus. Não existe outra maneira. Não existe, não adianta. É como uma pessoa que às vezes quer ser bem-sucedida, mas não é fiel para com Deus. Não devolve o do Senhor. Pode vir à igreja, pode ser de oração, pode ser um homem fervoroso, uma mulher fervorosa, mas se ele não entregar a parte que pertence ao Senhor, ele nunca vai prosperar. Nunca. Nunca vai viver uma vida estabilizada financeiramente, naturalmente. Sempre vai viver na miséria. Enquanto isso faz parte de fidelidade. Fidelidade é um conjunto de fatores. Então, nós vemos Pedro dizendo, concluindo aqui, deixando, pois, toda a malícia. Para nós ter o favor de Deus, nós precisamos deixar a malícia. Não devemos ser maldosos. Todo engano e fingimentos. Diz o profeta, estava lendo hoje uma mensagem, ele diz assim: prefiro andar com bêbado do que andar com mentiroso. Porque o bêbado, por mais tomado pelo álcool que ele esteja, às vezes ele é muito mais sincero do que qualquer outra pessoa. E o profeta diz, preferiria andar com um bêbado do que com um mentiroso. Está falando que o homem não foi feito para mentir. Por isso a ciência conseguiu até fazer aquela máquina, detector de mentiras. Porque quando você mente, diz o profeta, o seu consciente pode mentir, mas o seu subconsciente não aceita a mentira. As pulsações, o sistema nervoso altera, e aquilo que aquele nervosismo, a máquina consegue detectar, e a lei pode saber que você não está falando a verdade. Porque o homem não foi feito para mentir. Então, a sinceridade, o profeta recebeu a comissão do anjo,
E quando o anjo lhe comissionou, uma coisa que ele disse: se tu fores sincero, nem o câncer parará diante das tuas orações. Mas o requisito era sinceridade. Não adiantava jejuar, não adiantava orar até altas horas da madrugada se lhes faltasse a sinceridade. E se existe uma coisa que Deus honra em uma pessoa, é a sinceridade. E nós devemos chegar diante de Deus para orar com sinceridade. E aí Deus se volta, atende ao nosso clamor. Quando nós somos sinceros. Então, deixando a inveja. Um cristão não tem que ter inveja. Um cristão deve se alegrar quando vê seu irmão sendo abençoado. Um cristão deve aplaudir por ver o sucesso no seu irmão, na família, na vida financeira. Eu me alegro quando eu vejo o meu irmão sendo bem-sucedido em todos os sentidos. Eu torço quando eu vejo um pregador sendo bem-sucedido. Eu fico feliz porque ele é um companheiro, ele é meu irmão. A inveja não provém de Deus. Então, Pedro está dizendo que devemos deixar o fingimento, invejas, todas as murmurações, aquelas falas baixas. Porque o que fez o povo de Israel ficar peregrinando 40 anos no deserto foi as murmurações. Então, amados irmãos, nós podíamos passar a noite falando dessas grandes verdades da Bíblia Sagrada. Mas eu estou só falando, dando uma pincelada aqui, que a maneira, às vezes, todos nós, eu quero ter os favores de Deus, porque eu só serei bem-sucedido na vida natural, espiritual, com os favores de Deus. Ninguém aqui é autossuficiente. O profeta até diz que quando uma pessoa, uma nação, acha que é autossuficiente, não precisa da ajuda de fora, o pecado vem e sufoca. Nós somos um corpo, e no corpo há vários membros, e um membro depende do outro. Pode ser que o olho diga: eu não tenho nada a ver com o dedinho do pé, mas deixe uma pulga entrar ali, vê se ele não fica bem arregalado para localizar onde está aquela pulga. Esse dia eu fui em um lugar, fui olhar uma certa coisa ali, quando eu vi, eu estava com a calça branca, parecia que a minha calça tinha sido tingida de umas bolas pretas. Eu fui olhando, aí o irmão disse: onde é que você foi que está cheio de pulga? Eu disse: ué, que pulga? Parecia que tinha ido lá no Egito, mas no tempo da praga, né? Muito. E eu só de falar em pulga já me dá coceira. Irmãos, que sufoco que eu passei aquele dia. Tomei banho, não adiantava, parecia que as pulgas estavam subindo e o olho arregalava para ver onde é que estava alojada, troca a roupa e aquela coceira danada. Então, mas por quê? Porque o olho podia dizer: não tá, enquanto não chegar aqui eu não tenho nada a ver. Mas não. Podia estar lá no pé, ele estava olhando, porque faz parte do corpo. E quando o irmão está doente, a gente sente. Quando o irmão falta na igreja, a gente sente a falta. Porque somos um corpo. Então, quando um irmão tem uma vitória, eu estava lá na casa do irmão Guilherme, falei em Camboriú. Todos os irmãos lembram do irmão Guilherme? Ele teve uma grande vitória. A irmã Eva está bem, mandou saudação para vocês. E muito feliz. E ele recebeu uma benção. Ele estava muito contente. Estava muito feliz. E ele estava
corria do quarto para a sala, muito, muito feliz, porque justamente quando eu estava ali, foi que ligaram dando essa boa notícia para ele. Então, e eu fiquei tão feliz de ver o irmão daquele jeito. Fiquei tão feliz que me juntei a ele e fizemos uma festa lá na casa, irmão. Sabe que o irmão Guilherme bem? Por quê? Porque nós somos uma família. Ele pode estar lá longe, mas ele não deixa de ser meu irmão. E a vitória dele é a minha vitória. A vitória sua é a minha vitória. A tua alegria é a minha alegria. Porque eu te considero meu irmão. Você é meu irmão. E eu desejo que este ano você seja mais vitorioso do que o ano de 2012. Principalmente na área espiritual. Porque quando nós somos abençoados na esfera espiritual, as coisas naturais também. Problemas surgem, mas quando nós estamos bem com Deus, nós vencemos os problemas de uma maneira mais fácil. Então, irmãos, que Deus abençoe. Eu só quero ler um parágrafo aqui da mensagem, o sobrenatural, antes de nós orar. Você quer adquirir, talvez aqui haja pessoas que precisem alcançar uma bênção. Todos nós precisamos. Então nós temos que encontrar a maneira correta para adquirir os favores de Deus. E o profeta diz: os homens e as mulheres que vivem ali são mal compreendidos. Ali aonde? Em uma atmosfera sobrenatural. Às vezes aquela mãe é uma santa de Deus, ela não é compreendida pelos filhos, porque ela está vivendo na atmosfera. O pai está vivendo numa atmosfera sobrenatural, ele é mal entendido, o pastor é mal entendido, o irmão é mal entendido, o jovem é mal entendido na escola, porque não se junta com aquele grupinho de desbocados, porque está vivendo ali. Vê isto? Eles se tornam peculiares, quer dizer, se tornam pessoas estranhas. Uma pessoa que vive nesta atmosfera, ele se torna peculiar, estranho. Ele é estranho e ele é até desprezado pela sociedade. Ele é até excluído da roda. Mas nós temos que se alegrar se nós não estamos sendo bem aceitos na roda dos escarnecedores. Se nós estamos sendo excluídos daquela roda onde estão contando piada, nós devemos se alegrar, é porque nós estamos numa outra atmosfera. Eles não dão ouvido às coisas do mundo, é o que Pedro disse, deixando. Eles não dão ouvido às coisas do mundo e se ouvem, porque hoje não tem como evitar ouvir essas músicas baixas, essas músicas vulgares, não tem como evitar. Você está na rua, está tocando um carro ali com aquelas músicas que é uma vergonha. Não tem como você evitar, mas diz o profeta, se ouvem, não prestam atenção a elas. Quer dizer, não tem como evitar, mas não presta atenção a essas coisas. Eles apenas vão adiante. Deus não coloca isso ali por nada. Deus jamais vem de uma maneira casual. Quer dizer, Deus não vem de uma maneira casual. Precisa criar-se uma atmosfera. Uma oração não é talvez. Oração é uma coisa sincera. Orar é falar com Deus. Orar não é se abaixar, fechar os olhos e pensar acerca de sua faxina ou seu trabalho que está fazendo e dizer, Senhor, ajude a mim e a João e cure a senhora Jones e assim por diante. Isto não é oração, isto é repetição de algumas palavras, mas oração é entrar em uma atmosfera. E nós viemos aqui para orar nesta noite. Então nós precisamos entrar na atmosfera da oração. Mas como, irmão, entrar na atmosfera da oração? O profeta diz, você nunca comece uma oração pedindo. Você comece adorando a Deus. Você começa louvando a Deus. Você começa dizendo a Ele que quão maravilhoso é Ele.
que você não merece a sua bondade, mas por sua misericórdia você está aqui esta noite. E isso vai criando uma boa atmosfera. Diz assim: mas oração é entrar em uma atmosfera onde você vê que você está na presença de Deus e você está se movendo na mais profunda sinceridade. Primeiro, você faz uma pequena adoração. Olhe bem. Oh Jeová, como eu te amo. Vê isto? Então depois da oração de adoração, você vem com um coração sincero pedindo: se vós estiverdes em mim, não sair detrás das cortinas e correr por aí ao redor no mundo hoje e tentar voltar para detrás delas nesta noite. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Por outro lado, se você for como a vara de Arão, que foi levada até a glória de Shekinah, ao lado do pote dourado de maná, onde você pode comer a qualquer hora, e sua alma está renovada, florescente e produtiva, permanente, se vós estiverdes em mim e minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então aqui está a receita para nós adquirir os favores de Deus, sermos abençoados, termos uma vida bem-sucedida, ter um ano de sucesso. Precisamos seguir esses padrões estabelecidos pela Bíblia Sagrada e pela mensagem. Vamos nos colocar de pé. Irmã Neide pede oração por Dilmar, para proteção, saúde e conversão. Irmã Rosângela pede oração por seu filho Ingrid. Irmã Edith Terra pede oração por si, que tem uma causa na justiça. Nosso Deus pode todas as coisas. Irmão Marcos e família de Concórdia pede oração por seus filhos e esposa. Vamos orar por esses irmãos. Pai Celestial, nós estamos em Tua presença. Só temos, Senhor, que lhe agradecer por todas as bênçãos redentoras que já foram compradas. O que nós devemos fazer é uso da nossa fé, que é uma arma poderosa, uma arma que destrói com a enfermidade, destrói com a incredulidade. Meu Deus, por isso nós chegamos a Ti nesta hora confiante, sabendo que o Senhor tudo vê, tudo conhece, e o Senhor pode todas as coisas. Meu Deus, nós apresentamos ao Senhor esses pedidos de oração. Tu és o grande curador e o Senhor está aqui nesta noite. O Senhor é aquele que pode resolver causas na justiça. O Senhor é aquele que pode dar saúde ao que está doente. O Senhor é aquele que pode converter aquele que está distante dos teus caminhos. O Senhor é aquele que cura, que liberta. O Senhor é aquele que transforma. Pai, nós oramos como a igreja do Deus vivo, pedindo, Senhor, que o Senhor estenda as suas mãos em favor destas vidas em necessidades. Repreendemos a Satanás, que possa sair do caminho, que saia do caminho dessas pessoas, dos filhos do Senhor, pela autoridade que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus Cristo, nós esconjuramos todo o poder demoníaco e declaramos estas vidas abençoadas, ó Deus, vitoriosas pelo poder da oração. Meu Deus, agora dá-nos, Senhor, alguns minutos para falar com o Senhor em oração. Inspira, Senhor, põe dentro de nosso coração o sentimento real, verdadeiro, que haja dentro de nossos corações sinceridade, Pai, para nós chegar diante de Ti, meu Deus, e que nós possa criar aquela boa atmosfera, em nome de Jesus Cristo. Aleluias. Cada um pode orar, ainda nós temos uns minutos para orar.